Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Paul House. Alô, Bom dia! bom dia! Testando aqui os áudios, tudo meio tecnológico. Menina, acho que a gente tá voltando para o presencial e esquecendo das habilidades que a gente Que coisa, né? Que rápido desaprender. Não, e daí assim, tem coisas que começaram a atualizar, né? Eu acho que as assinaturas, não sei, alguma coisa. Daí eu comecei até, tipo, tô usando menos, vou tirar esse aplicativo, vou tirar esse Aí programa. daqui a pouco precisa. Daí daqui a pouco precisa. Ontem mesmo, Total. numa aula, tirei o zoom do computador, falei, dá para usar o navegador, né? E menina, daí falta um monte de coisa no navegador, não dá para ver as pessoas, deu tudo errado, assim. Total. Eu também tô nessas. Aí entrei no celular e daí no computador, fiquei ouvindo a minha voz, gaguejando, tudo errado. Eu tô aqui vindo desses estudos, né, do modernismo brasileiro, da semana de 22. Tô nos dias assim de mente fervendo, mente borbulhando. Que delícia! E me conta, como é que eu faço esse curso, então? Talvez vão ter outras turmas. Essa agora já Já tá, fechou. ela já tá encaminhada, assim. Mas ontem fiquei muito. A gente estava discutindo a questão indigenista, né? Como que a figura do índio foi sendo apropriada pelas artes desde o Brasil Império, e o modernismo faz uma curva em relação a isso, mas não só em relação a isso, eu fiquei pensando várias coisas, né? Que foi o movimento de os artistas saírem dos centros urbanos, das cidades e começarem a excursionar o Brasil. E com isso, eles saem de um imaginário, né, do que é o índio, por exemplo, e vão encontrar a realidade. E aí, no encontro com o real, muita coisa se transforma, né? E aí, tô pensando nisso também, nesse movimento da gente sair das telas, em vários sentidos, né? Mas que importância é essa de pôr o corpo no encontro e o arrebatamento tá lá e acontece, né? Uhum. Só estando lá mesmo, né? Só estando... Presença. E aí eu tava super crítica com muitas coisas, né, em relação ao modernismo, acho que a gente tem que ser crítico mesmo, mas ontem eu fiquei assim apaziguada de falar, não, mas que bacana que eles fizeram isso. Pelo menos algo a partir daquela perspectiva foi feito, foi observado. Sim, sim. E quais seriam os recursos, né, artisticamente, naquela época também, né? Tipo, eu fico pensando, hoje a gente já tem um recurso a mais que seria as mídias, seriam, né, as outras, a acessibilidade, a discussão já mais presente, né, sobre outros movimentos, né? Não fale de mim sem mim, né? Diferença, porque até em relação às mídias, é muito louco que ali tava tudo meio que sendo descoberto. Então a gente pega as gravações dos cantos, por exemplo, os fonogramas que o Roquete Pinto gravou dos povos de Rondônia. Meu, é tipo, o negócio tem mais de 100 anos, mas você consegue ter a escuta, né? O registro do que estava lá. Ou mesmo a fotografia, quando começam a ser feitas imagens que não são mais gravura, ilustração, que é a foto.
Tudo isso vai dando uns saltos, né, nesse encontro com o real, mas eu acho que realmente essa discussão aonde o narrador, né, não é mais o visitante, mas é quem está lá, acho que isso a gente está mais atento nos tempos atuais, né, com toda a Sim, discussão de representatividade, de inclusão, de descolonização, ainda de tem muita coisa. diferença, Uhum, de diversidade, né? total. E de necessidade de legitimar, né? Quer dizer, não de legitimar, porque tudo está legitimado, de não deslegitimar, né? Uhum, Aquilo, qualquer que seja a questão, né? De vulnerabilidade, de crises, né? De desconfortos e de voz mesmo, né? De existência. Ontem eu fiz parte de uma aula, né? Aqui a gente está fazendo um circuito assim de troca entre pesquisadores, artistas com a rede pública de ensino, assim, né, com professores. uau. Então, são parceiros, assim, né, da Casa Hoffman, e aí fazem uma curadoria, assim, dentro do perfil dos professores, o que eles buscam, né, da área que eles atuam e o que eles buscam atualizar, assim, né, ou discutir. E aí buscam artistas que podem discutir ou trazer alguma contribuição para aquilo, né, que está se propondo nos professores, ou que está sendo pesquisado, né, no meu caso, daí eu trouxe a pesquisa que eu estou desenvolvendo na infância, né, na área de Uhum. quem trabalha com o corpo, mas participei também da aula da Lívia, Uhum. e que foi, nossa, foi tão bom, assim, onde diferentes universos se cruzam com uma mesma intenção, assim, né? E como que a voz dela, aquilo que ela trabalha, né, na diversidade de corpos, corpos com limitações, né, com diferenças, né, traz também na minha busca na infância, né? Então não é um tipo de público, é um tipo de corpo, é um tipo de ideia, mas que a vontade de legitimar isso, de trazer luz, né, e dar espaço para que essas vozes e essa existência ecoa com a maior liberdade possível. Isso foi o que mais ressoou para mim, assim, foi tão bom fazer parte da aula, assim, e principalmente a ideia da dança como um lugar inalcançável. Hum. E hoje eu já penso que a dança deveria estar tão mais. Ela é algo, é um bem comum social, né? Está no Uhum. corpo de cada um, nas comunidades, na sociedade, ela faz parte da vida da gente. Qualquer lugar a gente pode dançar, o corpo está aí para mover, mas sempre tem aquele discurso: eu queria dançar mais, mas não danço tanto, não posso. Ainda danço pouco, ainda não tenho corpo para isso. Sempre tem algo para colocar à frente, assim. Olha, agora que você falou isso, né, eu tô pensando muito assim, por que que a gente, por exemplo, né, no campo das histórias, da dança, enfatiza a narrativa da dança, que é prática artística, e muitas vezes despreza a narrativa da dança enquanto fenômeno social. Uhum. E eu tô nessa busca de, pelo menos em relação à história da dança no Brasil, olhar para o fenômeno social. Então, tô perseguindo carnaval, tô perseguindo samba, tô perseguindo uns outros fenômenos assim, baile, né, a ideia de festa, a ideia de baile. E aí, quando a gente começa a olhar essa outra possibilidade de dança, é isso que você está falando. A sensação é de que a dança é uma presença imanente, né? Tá em todo lado. Uhum. É quase algo que é genuíno e necessário para o corpo. Só que como ela convoca realmente uma mobilização coletiva, né? Criminalizar, inclusive, né? Marginalizar o que é Marginalizar. manifestação. Uhum. Então, quando a gente lida com isso, tem uma camada que é o desejo, né? Queria dançar mais, mas não consigo, não sei o quê. Mas tem outra camada que é as forças do capitalismo, né? Do Estado controlando a vida das pessoas, que também cria uma dinâmica de vida onde a roda, o baile, o encontro vão ficando Não fora. tem,
não tem retorno capital, né? É, Ele é o exatamente. prazer que não É dá inútil. retorno. Uhum. Forte, né? E é mais subversivo ainda dançar. E quando eu falo dessa ideia, é bem por aí mesmo, porque é um bem social. E algo na nossa estrutura cria uma ideia de que não nos pertence, Pois é. de que não estamos autorizados, né? Mas isso é um Nossa, controle sobre os nossos corpos também, né? exato. Né? Nossa, que forte. Muito forte. Nossa, Só muito forte. posso dançar se eu tiver aquela roupa, se eu tiver aquela técnica, se eu tiver aquele espaço, Se eu estiver feliz. se eu tiver feliz, se eu tiver música, se eu tiver... Uma vez que aquilo volta a legitimar, né? Que é a ideia colonizadora de que aquela dança, aquele comportamento, aquele jeito não é bem-vindo. Então você tem que dançar de outro jeito, não, né? Polido, né? De uma maneira mais Sim, contida, refinado, refinada, que é a ideia virtuoso. de... Uhum. Que forte. É muito. Nossa, é muito embaixo o buraco, né? Muito embaixo. E doido a gente pensar que muitas vezes essa formação, né, dessas restrições todas, desse controle do corpo, tá desde muito cedo, muito jovem, né? Infância, adolescência já começa a ter essas castrações da possibilidade, limitação, né, da potência. E aí inscreve mesmo no corpo a inibição, como o Fábio Tavares, né, falou, Uhum. da inibição. Quando fala inibição, eu lembro do desaprender a aprender, que é aquilo que está muito estabelecido na gente como certo, duvide. Tenha dúvidas sobre isso. Retorne, faça a curva. Desce uma ladeira antes. Hoje eu estava muito, né, fiz a imersão ali, buscando conhecer mais a nossa convidada, né, e o tema, e vendo as florzinhas que a Maria Flor pega, né, todo dia, assim, na maioria das vezes, ela passa por uma plantinha, ela não resiste em pegar a flor, e daí tem aquela postura, né, tipo, filha, mas essas florzinhas, elas vivem mais tempo se você não arranca. E se você for arrancar, arranca mais embaixo, no caule, para ela durar mais. E daí é sempre a mesma crise de amar receber a florzinha e duvidar que ela devia ou não estar fazendo aquilo, assim. Será que tá certo tirar a florzinha? Eu tava nostálgica, sentindo já saudade de que essa fase dela vai passar, ela vai parar de arrancar e eu em crise, se eu deixo ou não ela arrancar a florzinha. E aí as florzinhas aqui, daí eu vou pondo no vasinho, mas elas não duram tanto tempo porque ela arranca bem na mãozinha dela, onde ela consegue puxar e o caule fica pequenininho, então logo ela já murcha, assim. Daí ela pegou uma rosa branca e uma outra flor que parece que é hibisco, vermelha, assim, bem linda, assim. Nossa, eu tava nessa crise do o que tá certo? Tá certo deixar ela arrancar a florzinha? Tá certo eu estar na crise, tudo bem? Tá certo eu educar que é melhor não arrancar a florzinha, deixar a florzinha lá? O que tá certo? Eu fiquei pensando agora que é louco, né? A gente tem uma sociedade que vai moralizando, mas não faz o caminho de rever, de desaprender o comportamento, né? Porque pensando nesse gesto mesmo de arrancar a flor, se a gente tivesse uma relação cosmogônica com a natureza, né? Onde nosso corpo não está separado do corpo da planta, mas isso é mudar radicalmente a visão do mundo. Talvez isso nem tivesse que ser ensinado ou discutido, porque o corpo da planta é o meu corpo, mas isso implica mudar a visão de mundo.
Aí, como a gente não muda a visão de mundo, a gente vai criando esses moralismos, né? Que é, então não pode arrancar a flor. E aí você cria, acho que psiquicamente, um lugar de conflito mesmo, tipo, mas eu queria, mas eu não posso, e não sei o quê. E você não muda, né, tua relação com o desejo. Vira uma crise mesmo, mas é algo que é estrutural, acho que não está no campo da nossa individualidade, né? A não ser a crise fica. E ela fica em crise se não tira, e ao mesmo tempo para ela tá dentro desse gesto, tipo, vou dar para quem eu gosto em gratidão ao amor que é recebido, assim, sabe? Ela dá para a professora. Ligação. Pois é, eu tava te ouvindo e continuei falando, mas você que não tava me... Aí ele corta o áudio. Mas você estava falando disso do conflito dela. E o quanto que ela faz isso como uma conexão com um gesto de amor, assim, de gratidão, né? Ela devolve como a flor com a natureza, que você fala dessa relação, a natureza sou eu também, ela devolve aquele que cuida, aquele que dá atenção, ou algo que ela se sentiu reconhecida e amada, ela devolve com essas flores, assim, né? Porque ela tem já a ideia, né? É Maria Flor, flor sou eu, flor. É linda. E ela tem essa Que poesia para bonitinha. ela. Então ela constituiu nela que a flor também é ela, né? E ela sai doando florzinhas. Doando, dividindo, Então partilhando. deixa ela, Ju, ela não vai desmatar a floresta. Muito bom. Verdade. É verdade. Que fofo, né? Olha, acho que a gente pode ir pensando na conexão com as nossas convidadas de hoje. Michele Navarro, Ligia Helena, que são autoras de um livro chamado Pupa, que, bom, são artistas, né, atrizes, escritoras, e que têm filhos adolescentes. E nessas relações, né, de elaboração dos conflitos, das crises e das delícias também, né, do processo da parentalidade, nesse campo da adolescência, na pandemia elas criaram um livro belíssimo chamado Pupa, aonde a participação desses filhos adolescentes faz parte, né, da criação do livro, de como esse livro ganha o mundo. E eu achei que podia ser muito bacana a gente ouvir, né, como que se dá essa relação da voz, né, dos adolescentes também compondo a obra. Não ser só as mães falando, mas os filhos também, né? Exato, do que eu me aproximei, né? Não os conheço e conheci agora, fazendo uma imersão ali de reconhecimento da abordagem, né? E achei tão lindo já o título, né? Essa ideia de esse momento, né? Onde é muito curioso, assim, esse momento onde não é mais criança pequena e não é também adulto. Nossa, eu tenho vivido isso com o Abel, né? Esse lugar que lugar que é esse? Não A existe transformação, né? Enorme. Não caibo aqui, mas também quero caber. Não posso aquilo ali porque eu sou criança ainda, não tenho maturidade, mas eu tô curioso. É uma coisa muito... E não tem espaço mesmo. Realmente eu acho que é aquilo que a gente estava conversando, né? Deslegitimar esse não lugar deles é tão violento, né? E dar espaço, oferecer espaço para que dê vazão a essas crises, a esses conflitos, a esse não lugar, essa descoberta, essa transformação, esse lugar. Eu quero ficar quietinho, mas também estou curioso, não estou entendendo, mas eu preciso entender. E essa crise, assim, eu acho de uma generosidade imensa poder
né, dar voz a isso, assim. É vida, né? Falar disso. Total. E a abordagem que eu vi, assim, tudo bem cuidadinho, assim, a imagem dessa transição, a poesia, né, a poética do desenho, de se aprofundar na ideia do casulo, da riqueza do casulo, mas também da descoberta dentro do casulo para poder sair, né? Lindo, lindo. Estou muito curiosa. Ai, vamos chamá-las então para. Bora. Paul House. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mude. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeirabausch@gmail.com. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, Lígia. Oi, Bem-vinda. gente. Bem-vinda. Prazer ter você aqui. Obrigada. Eu tô. Olá, Lígia. Que é a Ju, tô ali de ladeira. Ah, oi, Ju, oi, Paula. É a Paula. Tudo bem? Sou eu. Deixa eu só perguntar uma coisa. Se vocês. Eu tenho uma criança aqui comigo vendo desenho, então eu pedi para ele deixar o mais baixo possível, mas se vocês sentirem que tá vazando, vocês me avisam, tá? Tá Tá bom, pode deixar. Oiê! Isso. Agora deu certo. Gente, só notei o microfone quebrado ontem à noite. Não, mas tá ótimo, estamos te Então tá bom. ouvindo. Ótimo. Bem-vinda, que prazer ter vocês aqui. Ei, muito. Obrigada. Olá, Michele. Aqui é a Ju. Bem-vinda. Oi, Ju. Que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Nossa, nós que agradecemos essa disponibilidade e poder falar. A gente está abertíssimas aqui para isso. Amadas, a gente sempre começa o Ladeira pedindo para vocês e falarem pra gente quem vocês são na Ladeira. Adorei essa pergunta. Ela deixa a gente bem mais à vontade para dizer quem somos. Esse é o intuito. Obrigada. Bom, na Ladeira eu sou a Michele Navarro, de um sobrenome só mesmo. Eu sou artista, portanto, estamos juntos na Ladeira, né? Na Ladeira Brasil. Tenho formação em dança, em teatro, em pedagogia e trabalho, sobretudo, com iniciação artística na parte pedagógica, né? E atuei na coordenação da EMI aqui de Santo André. Eu sou de Santo André, ABC. Uhul. ABC. Que mais? Enfim, eu tenho também, faço parte já há 16, 17 anos da companhia Le Comediante Tropicales, que é uma companhia de teatro contemporâneo e onde a gente acentua aí, ou mergulha, na verdade, nas pesquisas dessa atuação para além das camadas do teatro convencional, né? Enfim, aí estamos na Ladeira também, já há anos na Ladeira. Tem isso, eu sou mãe de uma adolescente, a Joana, ela está agora com 14 anos. Eu vi aí a minha adolescente se aparecer durante a pandemia, né? Uhum. Então, é isso. Sou mãe, artista, educadora, etc. e tal. Maravilha. Vou eu? Sim. Tá. Vixe. Na Ladeira eu sou atriz, sou de Santo André, sou formada pela Escola Livre de Teatro e hoje
sou professora e faço parte da coordenação da escola. Tenho um grupo de teatro chamado Companhia Estrela d'Alva, que já tem quase 17 anos de ladeira abaixo. E trabalho já há muito tempo com iniciação para adolescências em projetos de descentralização cultural. Tem sido aí um desejo meu de aprofundamento, de pesquisa, de pensar as trajetórias adolescentes a partir da relação com o teatro. Uma piração minha. Sou mãe do Arthur, que tem 8 anos, que às vezes quer ser adolescente, mas ainda é uma criança. E é isso, acho, por enquanto. A gente é muitas coisas, né? A gente se atravessa o tempo todo. Mas por enquanto sou isso. Sabe que eu percebi que a gente não falou que a gente é nesse negócio de escritora, né? Eu já ia perguntar também. A gente é, né? A gente é escritora. Já entra no assunto, né? Que é essa dificuldade de se dizer algumas coisas, né? Eu também, tem várias coisas que eu também sou e que eu não fico dizendo, né? Eu sou gestora cultural, sou produtora cultural. Eu danço nas horas vagas, então isso também é uma coisa que eu tenho tido dificuldade de assumir, que eu gosto e que eu danço. Mas nós somos escritoras e juntas a gente ficou um pouco mais escritora, né? Com certeza, muito mais. Nossa, isso já é um assunto aqui, essa escrita compartilhada, como é isso? Vocês querem contar um pouquinho o que aproximou vocês, como que o Pupa aparece nesse encontro? Bem, eu e a Mia, a gente tem esse encontro andreense, né? Esse encontro que se dá pelas práticas mesmo, artísticas, familiares, relacionais e etc. Do território mesmo, né? Acho que o território faz a gente se encontrar, eu e a Michelle. E com essa coincidência, assim, dela estar na EMIA e eu estar na Escola Livre e, de alguma forma, meu filho era aluno da EMIA quando a Mia era coordenadora, então a gente se cruzava no parque enquanto ele estava em aula e ficava compartilhando pensamentos, dores, né? Principalmente no que se refere à esfera pública, de trabalhar com pedagogia na esfera pública. E a gente já tinha essa troca, né? Essa conexão pedagógica, assim. E aí, Michelle um dia entrou em contato com um material que a pandemia fez eu ter desejo de produzir, que é um Instagram, uma conta que eu criei para compartilhar experiências de sala de aula, mas não experiências metodológicas, experiências de conexão com os alunos, de situações, de relação, de como tem um entre, né, da experiência pedagógica, que não é só a metodologia, mas é esse encontro que se dá no meu caso, com os adolescentes em especial, assim, e que geram muitos pensamentos, né, sobre as trajetórias de todos nós, assim. E Michelle viu esse material e um dia ela me ligou no meio da pandemia e a gente ficou um tempo conversando sobre o quanto nós, como educadores, não temos muito espaço, né, para escrever afetivamente e poeticamente sobre as nossas experiências pedagógicas. E aí, Michelle, essa pessoa com essa experiência livreira, falou, isso tinha que ser um livro. Até porque também é uma briga, né, na academia talvez não seja o espaço que a gente tenha para escrever de forma afetiva mesmo, né, sobre as nossas experiências, assim. E começou aí o nosso desejo. Na época, eu acho que estava aberto um PROAC de publicação. A Michelle falou, vamos, mas aí não demos conta da escrita. E quando veio a Lei Aldir Blanc, a gente deu conta. A gente falou, vamos, e conseguimos escrever, assim, né, o projeto. Só que aí a Michelle já veio com uma ideia, que depois acho que ela pode falar um pouco mais, que era, de fato, de radicalizar no formato da escrita, né? Que foi o formato de contos fantásticos. Que a gente elaborasse as narrativas pedagógicas a partir de contos fantásticos. E esse foi o projeto que a gente
foi contemplada na Lei Aldir Blanc daqui de Santo André. Assim. Aí eu acho que o que virou, a Michelle pode contar. Aí nasceu o Pulpa, né? Que é o Pulpa Livro, que, aliás, é o nosso nome ali no Instagram, né? Pulpa Livro. E por onde a gente tem trocado também as nossas produções, enfim. E Pulpa Livro, ele nasceu dessa trajetória que a Lígia acabou de contar, mas que quando a gente se deu conta, né, dessa oportunidade da Lei Aldir Blanc, a gente falou, muito bom, acho que dá para esse projeto, que inicialmente a gente tinha elaborado, ganhar uma dimensão maior no sentido de pluralidade mesmo. Então, assim, a princípio eu pensei no material que a Lígia trazia, mas eu percebi que se a gente tivesse mais relatos com escritas diferenciadas, com experiências diferenciadas, o livro poderia ficar mais rico, mais plural mesmo. E aí a gente se colocou no desafio de convidar mais parceiras para estar com a gente, né? A gente já era uma vontade que fossem mulheres e que fossem daqui de Santo André. E aí chegamos nesses dois nomes, que são grandes parceiras, que são fundamentais para a escrita desse livro, que é a Denise Guilherme e a Drica Souza. A Drica, a princípio, ela vem para o projeto como ilustradora. Ela é uma ilustradora fantástica. Fica a dica, Drica Souza. Na nossa imersão, que eu já falo um pouco como é que foi, a Drica também acabou muito naturalmente contribuindo com escrita também. Então, esse livro tem contos de nós quatro. E a gente não assina eles embaixo, né? A gente assina só ao final, coletivamente mesmo, aí coloca qual conta de cada uma, mas a gente queria essa mescla mesmo, né? De como a experiência, o conto fantástico de uma pode levar a um conto fantástico de outra, e a gente criar uma grande rede, né? Uma grande conexão mesmo. E a gente alcançar essas adolescências que a gente gostaria. Então, saiu isso, assim, um livro que foi feito num tempo recorde, pela minha experiência que eu tenho com a Lamparina Luminosa, que foi uma experiência longa que eu tive também no ABC, né, com publicações de autores e autoras independentes. Então, eu tenho uma experiência aí no campo da edição. E aí esse livro, ele vem como um livro de contos dessas mulheres. Eu perdi o fio da Pulpa. Esse livro, eu abri aqui para achar. Esse livro, ele foi feito nesse tempo recorde, mas a gente conseguiu uma coisa que é muito rara, que a gente se permitiu mesmo e se preparou para isso como um período de imersão. Então, a gente se reuniu e ficou um tempo juntas criativamente mesmo. Então, como um laboratório, um ateliê, a gente foi fazendo essa trama, né? Trazendo essas escritas. Então, as escritas, a concepção toda do livro, imagética também, ela nasceu dessa imersão que a gente fez em janeiro, e o livro ficou pronto em junho. Nossa. Mas foi muito mais em grupo, gente, né? Isso, em coletivo, a gente vai ganhando força, eu sinto, sabe? Então, a gente se apoiou muito e conseguiu essa loucura boa, né? Essa experiência que foi muito importante para todas nós. O livro está aqui, já está rodando, a gente já está recebendo feedbacks e, assim, a gente acha que não vai parar mais. A gente quer mais, a gente quer escrever mais. Nossa, é uma rede gigantesca, né? Porque todo esse encontro coletivo de vocês, a relação com os alunos, os adolescentes que transparece aí na escrita. Qual que foi a dinâmica desse processo de escrita, nessa imersão? Como é que estava o corpo de vocês lá?
Olha, a gente estava numa situação, né, pandêmica no verão, assim, começo de 2021. A gente estava, né, em isolamento há muito tempo. Então, tem um dado que eu acho fundamental, que é esse, assim, acho que quando a gente fez essa imersão, era a primeira vez de todas em que a gente estaria encontrando alguém, né? Nossa. Foi por isso que eu acho que também foi tão forte, assim, e importante, assim, porque a gente conseguiu se encontrar, né? Nós quatro, e foi. Então, eram esses corpos, os corpos que estavam isolados, corpos de 4 artistas que estavam trabalhando full time online, revendo né, todo o nosso histórico, nosso arcabouço pedagógico, metodológico, didático, enfim, sem contar as questões. As questões também mais profundas que envolveram isso tudo, né? Emocionais, sobretudo. Então, a gente estava bastante sensível no momento em que a gente encontrou. E aí, a princípio, a ideia era falar sobre as nossas experiências em sala de aula e fazer com que isso, com as histórias se transformassem, se misturassem, ganhassem um campo poético. Mas a gente percebeu que a estrutura de sala de aula era nosso ponto em comum, mas que naturalmente, quando a gente falava dessas relações, muitas das referências das adolescentes que fomos, elas vinham à tona. Olha só. E muitas referências dos nossos adolescentes em casa, dos nossos filhos e filhas em casa, também vinham à tona. Então, a gente se permitiu abrir, não sei se abrir mão, mas abrir portas dessa relação de sala de aula para uma relação mesmo com as adolescências, em geral, assim, de diversas frentes, digamos. Então, vocês vão encontrar no livro histórias com inspirações de professora, das escritoras professoras, das escritoras mães e das escritoras mulheres e meninas e tal. Então, foi meio por aí. Acho que eu vou complementar um pouquinho a minha, assim, acho que ela foi, os dias que a gente passou juntas, num lugar que é um espaço em Santo André, divisa com Ribeirão Pires, meio sítio, meio... A Casa da Reco. A Casa da Reco. E as fotos reconheci na hora. Que a gente chama de Castelo Rá-Tim-Bum e que tem toda uma estrutura artística dada, assim, e que coloca a gente num outro espaço, né? Mas mais do que isso, assim, eu acho que a gente tem uma coisa que acho que é importante falar, né? Que é essa possibilidade privilegiada de trabalho, que normalmente não é, né, a estrutura que a gente tem, e que um edital mínimo, né? Um mínimo, que é uma estrutura para o artista trabalhar com dignidade. Assim, a gente teve... nem foi grande coisa, mas já nos estruturou, né? A gente pôde receber para escrever um livro que não é muito comum. E isso permitiu que a gente tivesse esse lugar, né, de encontro. Mas o que eu queria falar mesmo era assim, ali parece que a gente acessou mesmo intimidades nossas, assim. A gente precisou atravessar e olhar para o que tinha sido as nossas adolescências, a relação com as nossas mães, as nossas dores, e o quanto essas dores refletem, inclusive, nisso que é a gente começar não dizendo que a gente é escritora, né? Porque também foi um lugar um tanto terapêutico ali, de uma afirmando a potência de escrita da outra. A gente precisou uma das outras para poder dizer, não, isso que você está escrevendo faz sentido, né? E de se dar tempos, assim. Eu lembro que a gente criou um cronograma e a gente se deu tempos longos de escrita para depois compartilhar as escritas, assim. E esse tempo de poder ficar consigo mesmo, escrever, e depois ter uma escuta generosa de alguém que vai ouvir a tua escrita e vai olhar para ela
de uma forma carinhosa, afetuosa e ir percebendo as relações, né? A gente foi se tocando muito pelas palavras que a gente foi escrevendo, assim, acho que isso foi muito bonito. E ao mesmo tempo em que a gente, né, a Mi falou assim, a gente não nomeia os textos de quem é de quem durante o livro, só no sumário, mas eu acho que é muito perceptível, assim, quem se aproxima do livro consegue ver a identidade de cada uma nessa escrita, né? Consegue acessar quem é quem pela forma da escrita, assim, e vai identificando essas trajetórias de cada uma. Então, acho que eu estou bem maravilhada com uma matéria que eu estou fazendo na IASH, na USP, que chama Investigações Baseadas em Artes, com a Marília Velarde, né? E ela fala muito sobre o quanto a nossa pesquisa, a nossa criação, ela inevitavelmente nos atravessa e passa por quem nós somos, né? As escolhas profissionais que a gente faz estão muito atreladas a quem nós fomos, as nossas histórias de adolescências, de infâncias, né? Não é à toa que a gente escolhe ser educadora, não é à toa que a gente se envolve com a escrita, não é à toa. Então, é muito louco que, ao falar de adolescentes como alunos, a gente tem acessado a nossa adolescência, assim, era inevitável passar por isso, assim. E a adolescência dos nossos filhos também, né? Porque é o que está mais vivo, né? Eu sou a única que não tem um filho adolescente, mas a Denise, a Drica e a Mi têm filhos adolescentes. Vocês ouviram? Então, de alguma forma, isso foi para a escrita, né? Isso tudo foi para a escrita. É isso. Meu filho faz adolescente. Acho que isso toca um pouco na minha questão, assim, os desdobramentos, né, que juntas foram descobrindo nesse movimento de legitimar um assunto que afeta e que é relevante para vocês quanto alguém que foi adolescente, que está ali ainda vibrando questões, né, e principalmente no encontro com os filhos, né, filhos ou qualquer alunos, né, porque é um campo sempre muito problemático, né, conflituoso, a adolescência, assim, e aí que se desdobra, né, se colocar em discussão, poder escrever, sair o livro e o que está se desdobrando a partir disso, assim, né, fico curiosa. A gente também. Está fresco, né, ainda. Acho que a gente tem tido um feedback, especialmente dos adolescentes, assim, que leem com bastante facilidade. Então, isso também acho que é um feedback positivo que a gente teve, do tipo, as pessoas, os adolescentes que leram, em 2 dias já davam um feedback, sabe? Uhum. Então, significa que a escrita é fluida e a gente não cobrou o feedback de ninguém. Então, se ele chegou, é porque atravessou de alguma maneira, né? E aí é muito curioso também de como as pessoas acabam se identificando com um conto ou outro. Então, é bastante comum que chegam os feedbacks e falam, nossa, aquele conto do espelho. E aí a pessoa vem e conta uma narrativa em que ela teve uma experiência semelhante, sabe? Então tem isso, assim, de como que para cada um é a potência da escrita mesmo, né? E dos contos em específico, em especial, na verdade. Quando você lê um livro inteiro cheio de histórias e alguma delas parece que você atravessa a sua experiência junto, né? Uhum. E isso vai ser diferente de um leitor para outro. A gente fez, no lançamento do livro, várias lives em que a gente convidava um adolescente ou uma adolescente para ler o conto que tinha mais se relacionado, assim, né? E foi muito bonito ver o quanto, de fato, a gente imaginava, assim, acho que esse adolescente vai trazer esse conto. E isso acontecia de alguma forma, sabe? Porque, óbvio, a gente trouxe adolescentes que eram nossos alunos, nossos filhos, e aí a gente pedia para eles não contarem, né? Para ser surpresa durante a live, mas
era quase inevitável, assim, né? Porque uma das coisas que a gente conversa muito desde o início, assim, é que não existe uma adolescência, né? A gente tem essa tendência de colocar a adolescência num lugar como se fosse uma coisa que passa, uma fase, como se a vida inteira não fosse uma coisa que passa, né? Só como se todas as nossas etapas de vida não fossem também essa relação. Mas as adolescências, elas são muitas, né? A partir da perspectiva de classe, né? Da relação que eu tenho com os meus familiares, de onde eu moro, da escola que eu estudo, da religiosidade que eu tenho, tudo transforma a adolescência e como a pessoa vai passar por isso, né? E aí, de alguma forma, os contos, eles dão conta disso também, eles trazem essas diferentes identidades. Porque nós quatro, isso quando eu e a Mi convidamos a Denise e a Drica, a gente também pensou um pouco nisso, né? Isso que a Mi falou de trazer outras narrativas, mas também porque os adolescentes com quem a gente se relaciona também são muitos, né? Tem as suas narrativas, assim. Então, é muito legal isso, assim, de que o feedback, ele vem nesse lugar da identificação com um conto ou outro, porque se identifica mais com a sua trajetória, aquele ou o outro conto, né? Ao mesmo tempo, também, os adultos que leem, tem a gente percebe isso, que é um livro muito fluido, as pessoas normalmente trazem para a gente uma leitura de 2 dias, um livro de 90 páginas, né? E as pessoas leem com muita tranquilidade. E os adultos, eles trazem essa identificação consigo, mas também com os filhos, assim, né? Com o entorno com o qual eles se relacionam, de adolescentes, assim, e num lugar bastante emocionado, emocionado no bom sentido da emoção, assim, né? De, poxa, que bonito, né? Que isso pode se transformar numa escrita e que de fato há essa identificação, né? E ao mesmo tempo, que bom que também não estou sozinho vivendo isso, ou que não vivi isso sozinho, né? Isso está na trajetória de outras pessoas além de mim. Então, é bonito, assim, tem gente que vem e fala, vocês podiam fazer um curta, esse conto aqui parece um Game of Thrones, como os contos também são muito diversos, as pessoas, acho que a leitura, ela é fluida, porque os contos são muito diversos, inclusive no gênero, né, no formato deles, assim, então a gente chama de conto, mas tem conto, tem poesia, tem listinha, e a visualidade da Drica, que ela faz com a ilustração, também é uma narrativa, né? Que torna tudo mais fluido, assim. Quando a gente chamou a Drica, tinha uma ideia meio original de que ela ilustrasse conto a conto, quase como uma capa de cada conto. E não foi isso que ela fez. Assim. Tem uns contos que é quase uma interação midiática, assim, como se fosse uma tela do computador abrindo no livro, assim. Então, ela acaba fazendo uma narrativa que o livro fica mesmo muito... o diálogo é para além das palavras e das letras, né? Ela consegue fazer esse jogo que torna tudo muito gostosinho no livro, assim. Eu estou super curiosa para ler, para me aproximar desse material, porque tem um tempo já que eu tenho, né, dou aula, trabalho com adolescentes, e ressoa muito para mim isso que vocês trouxeram, né, do quanto a percepção da própria adolescência também, de certa maneira, media a relação com essas outras adolescências que a gente vai encontrando, né? Porque eu fui uma adolescente muito do estereótipo, do rebelde, do que aprontou, do que deu trabalho, do que causou na família. E se por um lado, né, isso me traz uma empatia para tudo que em ambiente escolar, né, sobretudo foi encarado enquanto problema, não é? Isso acho que é uma coisa que sempre até visualizo aqui umas reuniões pedagógicas onde meu corpo fala, gente, mas isso não é um problema, é só uma maturação da sexualidade no momento, né? Talvez cedo, isso não é um problema, é só um desejo, né, de se reconhecer enquanto indivíduo, então por isso contrastar com tudo que é coletivo. Enfim, ao mesmo tempo que me traz essa empatia,
Tem uma outra questão que talvez seja genérica, né? Mas para a professora de dança, talvez sempre gere aí um lugar de impasse, que é o corpo, né? Esse corpo que está em transformação constante. Quanto mais eu também tenho estudado na yoga, a formação do sistema nervoso, a relação com o sistema hormonal é muito compreensível, né? Aquele mito de que o adolescente é preguiçoso, de que o adolescente não tem energia, porque, o corpo tá ali crescendo, então milhões de processos acontecendo. Mas em aula de dança tem essa mítica, né? De que a gente tem que puxar, 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 porque o adolescente é mais preguiçoso em geral. E aí, queria saber se da experiência de vocês, se na escrita desse livro, o que que aparece de corpo, né? O que que atravessa aí no corpo, no movimento? Dá umas pistas para a galera que trabalha com dança. Eu acho que tem muito corpo, né? A começar pelo... Eu tenho certeza. A começar pelo título, que veio também muito organicamente, assim, que é a pupa, né? Que é aquele invólucrozinho da famosa borboleta. Mas de como que ali contém já muitas informações, né? E, enfim, e como a gente tem que ser respeitoso com isso e ajudar nessa tecelagem, né? Mas a gente, quando eu falo a gente, a gente, eles ao mesmo tempo, né? Porque não adianta também a gente entrar com uma intervenção nessa escrita muito pesada, porque é absolutamente desrespeitoso da nossa parte isso, né? A gente tem que ser muito mais observador e acolhedor nesse processo do que intervencionista. Enfim, eu acho que o corpo ele aparece em muitos contos, a começar, eu acho que tem uma questão toda de umas aulas, uma experiência das aulas de teatro. Tem 2 contos do Jogo do Espelho que aparecem isso, né? E que é a relação de um corpo com outro corpo, né? Direta, praticamente. Então, tem isso, o corpo como relação, nesse encontro com outro corpo. A gente toca também, né, na questão de gravidez na adolescência e sexualidade. E tem também a questão do corpo da mulher, que tem um dos contos que traz a relação do sangue num cotidiano de uma adolescente. Então, acho que não tem como, né? Passa muito forte essa leitura. Eu acho que em todas nós também, como a nossa experiência, o nosso olhar, ele é muito voltado para esse lugar, assim. Então, acho que naturalmente os contos trazem essa potência do corpo, dos corpos, né? E também tem, né, Mi? Nossa, eu acho que não tem um conto que não passe pelo corpo, porque tem a coisa das transições, das relações, da percepção de gênero. Tem um conto da Mi que eu adoro, que ela tá ali fazendo a adolescente está ali fazendo uma meditação e ela fala, mas não me pede para fechar os olhos, me deixa aqui quietinha. Tem o tempo todo essa coisa do qual é o limite da relação que você tem comigo, quanto que você pode invadir o meu espaço, quanto que você não pode, o quanto que eu quero o seu toque, quanto que eu não quero. A influência de um professor, de uma professora de dança nessa percepção de quem eu sou. Então, aparece, ao mesmo tempo, as violências sobre os nossos corpos também surgem, né? Tem alguns contos que falam sobre abuso, sobre... Sim. Então, tá o tempo todo ali, assim, eu acho que esse limiar do corpo com o que eu sou, né? Com quem eu sou e com como você deve ou não me tratar. Tô falando eu no lugar do adolescente, né? Que aparece nesses contos, assim. Eu acho, né?
Tem um conto que fala sobre o menstruar, então é muito forte, na verdade, eu acho. Eu acho que, na verdade, não tem nenhum conto que não passe por esse lugar que é a pele, o organismo, os hormônios e o que eu sou a partir do meu corpo, né? O olhar-se no espelho, né? O outro como espelho, mas o olhar-se no espelho também. O que eu me permito quando ninguém está olhando, né? Que movimento meu corpo faz quando ninguém está olhando. Então, acho que atravessa o tempo todo, assim, da nossa escrita, essa relação física. Nossa, é muito lindo, né? É um podcast aqui sobre dança e a gente tem abordado temas assim e vocês não fazem ideia quanto para mim é assim uma realização ouvir isso, porque é a materialização, né, numa escrita de um tema super relevante, de um tema super importante de ser discutido e trazido de forma poética, e que passa pelo corpo, que passa por corpos, e passa por corpos que estão ali com bombas de hormônio, bombas de situações em conflito, né? E que tem um espaço ali para dar vazão, para criar e recriar e ressignificar ali, né? Na palavra, no livro, e que eu vi ali, pelo que eu pesquisei, né? Se desdobra em música, se desdobra em vídeo, se desdobra em encontros, né? Enfim, de legitimar aquilo que está sendo vivido, assim. Bem, vocês poderiam ler um trechinho pra gente? Sim! Que ótimo. Sabe o que eu acho, Li? Eu tô rindo porque eu entrei na entrevista e o livro não tá na minha mão. Aliás, eu só tenho... buscar. Eu posso ler o Papo Reto, que ele é mais curtinho, que é esse que a Lígia mencionou. Maravilha. E tem o Buracos também, que eu acho que aí, enfim, ele também pode ser legal. Boa, bora lá. Bora. Então, bora. Vocês querem escolher Buracos ou Papo Reto? Buraco. Isso! Será? Eu acho o Papo Reto tão a ver com a dança. Bom, vocês que mandam, gente. É verdade, o Papo Reto tem a ver com a... todos têm, na real. Mas eu vou mandar o Papo Reto, gente, depois a gente pode fazer uma gravação, uma parte para vocês, só dos buracos, pode ser? Maravilha, perfeito. Então vamos lá, Papo Reto. Eu só te peço que não me peça para fechar os olhos, porque eu não gosto. Ou peça, até peça, mas saiba, eu blefo, eu finjo que fecho e deixo sempre uma brecha riscada nos cílios. Eu te confesso o que só quero: aprender os passos, dançar igual a ele, a ela ou a ela. Sair de rolê em bando, no bonde, ser flexível, mandar ver numa ponte, tocar numa banda de rock, cantar num trio de pagode, bancar a funkeira só love, só love, só love, ficar de zoeira no TikTok. Ou vai ver se pá, eu só quero mesmo é colar na galera do hip hop. Então eu te peço, não me peça. Deitar corpo inteiro no chão, a sentir gravidade, pulmão, no centro da terra, a concentração, o chakra, sei lá, básico. Essas paradas lentas só me fode. Eu só quero hoje dormir mais um pouco. Me deixa de fone, que eu gosto. Muito bom. É isso. Maravilhoso. Me deixa de fone que eu gosto. Queridas, deixem o contato de vocês, como que as pessoas podem adquirir o livro, seguir vocês, faz esse serviço pra gente, divulgar o Pupa Livro também. Sim. Você faz, Li? Faço. A gente tem o Instagram, que é onde a gente mais alimenta ali as nossas ações, os nossos encontros, que é o pupa.livro. E para adquirir o nosso livro, fazer um Pix
no pupa.livro@gmail.com. O livro é R$25, mais R$10 de frete. Acho que é isso, acho que esses são os nossos meios de comunicação. Também dá para mandar e-mail para a gente no pupa.livro@gmail.com. É isso. Sim. E, bom, acho que já vai ter acontecido, mas é bom falar que a gente vai ter a nossa primeira experiência presencial com o público, que vai ser nesse domingo. A gente vai conseguir, nesse domingo, dia 28 de novembro. 28 de novembro, que o livro vai ser lançado presencialmente, né? Então a gente vai poder aí encontrar, né, com algumas pessoas que participaram também desse processo e o público em geral. Então a gente está bem feliz assim de estar um pouquinho mais perto. Graças aí à vacinação, inclusive dos adolescentes, a gente se permite abrir esse encontro. Que vão sair do Enem e vão lá para fazer... Exatamente. Muito bom! Do Enem para o nosso lançamento. Onde é que vai ser, queridas? A gente vai ser no Red Light. Ah, no Red, ok. Oh, que chique. Em Santo André, na Senador Flacker. Para entrar, tem que apresentar a carteirinha de vacinação. Sim. Maravilhoso. Bom, queridas, agradecer muito. Só aumenta a curiosidade. Eu vou lá hoje pegar meu pupa. Maravilha. E depois a gente troca. Delícia. Lindo. Demais, Obrigada, meninas. gente. Adorei. Que bom. Coisa boa. Obrigada por essa contribuição, por essa divulgação desse livro maravilhoso. Já também quero adquirir o meu. E que espero que a gente faça mais leituras e um podcast da Pupa. Estou aqui na torcida. Olha só, a gente pode convidar uns adolescentes para ler, vai ser ótimo. Sim, com certeza. Uma série Pupa Livro. Sim. Podcast. Demais. Topo. Legal, gente. Então, um beijinho. Bom dia para vocês. Beijos. Paul House. Olá, ouvintes do Ladeira Bausch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.